Senhoras, senhores, boa noite. Sejam bem-vindos a esta Casa Legislativa que hoje se reúne para as comemorações dos 50 anos de regulamentação da profissão do administrador. Para dirigir os trabalhos desta noite, convidamos o excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara Municipal de Piraí, vereador Flávio Banana. Convido os ilustríssimos senhores vereadores para comporem seus lugares no plenário. Alzemiro dos Santos Dias, João Roberto Ladeira, José Paulo Carvalho de Oliveira e Mário Hermínio da Silva Carvalho. Solicito ao mestre de cerimônias que proceda a chamada para a composição da mesa diretora. Convidamos para fazer parte da mesa diretora dos trabalhos dessa noite os senhores, ilustríssimo senhor presidente do Conselho Regional de Administração, Marco Aurélio Lima de Sá, por favor. Ilustríssimo senhor conselheiro do Conselho Regional de Administração, Wagner Siqueira. Agradecemos a presença das personalidades. Convidamos a todos para que fiquem em pé ou em posição de respeito para ouvirmos o hino do município nacional.
Senhoras e senhores, boa noite. Em atenção ao projeto de lei número 07/2015, de autoria do vereador João Roberto Ladeira, e sancionado pelo Executivo através da lei número 1.189, de 31 de março de 2015, que institui no calendário de eventos do município de Piraí o Dia do Administrador. Declaro abertos os trabalhos desta solenidade. Dando continuidade, neste momento, iremos desfazer a mesa diretora e convidamos os senhores que fizeram parte da mesa a ocupar seus lugares aqui na plenária, por favor. Teremos a seguir um vídeo sobre a profissão do administrador. A administração comemora 50 anos de regulamentação. O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro tem muito que celebrar, pois se tornou protagonista neste meio século de vida da administração. O primeiro nome do CRRJ foi Conselho Regional dos Técnicos de Administração da 7ª Região e abrangia os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e o extinto estado da Guanabara, e funcionava em uma sala dentro do Ministério do Trabalho do Rio de Janeiro. Atualmente, o CRRJ abrange o estado do Rio de Janeiro e tem disponível 5 casas do administrador, instaladas em 5 cidades do interior e na capital, aqui no edifício Belmiro Siqueira. E acompanhando as mudanças atuais, o CRRJ está totalmente online. Permite que administradores, tecnólogos, empresas e estudantes acessem serviços e benefícios de qualquer computador. Outra forma de ir aonde o administrador precisar é a nossa van itinerante, que realiza todos os serviços disponíveis no CRRJ. O primeiro presidente do CRRJ foi o administrador Albino Nogueira de Faria. Nessa época, o plenário era constituído pelos seguintes conselheiros: e a primeira reunião plenária aconteceu no dia 2 de janeiro de 1969. No ano do Jubileu de Ouro, o plenário é composto pelos administradores, que são conselheiros titulares e suplentes, sob a presidência do administrador Wagner Siqueira. Neste dia 9 de setembro, comemoramos os 50 anos da regulamentação da nossa profissão. E o patrono, administrador Belmiro Siqueira, é o convidado de honra. Este foi Belmiro Siqueira, um homem à frente do seu tempo. Que sempre buscou o caminho certo e batalhou por anos por um ideal: a regulamentação da profissão de administrador. Após anos como profissional de carreira, em empresas de todo o país, e brigando pelo reconhecimento do trabalho do administrador do Brasil, enfim, no dia 9 de setembro de 1965, Belmiro Siqueira teve seu sonho realizado
com a promulgação da Lei 4769. Dali para frente, surge o sistema CFA-CRAs, que só veio a crescer nos últimos 50 anos, chegando, finalmente, aos 27 estados brasileiros no ano de 2010, consolidando a cada dia a importância da ciência da administração para a sociedade brasileira. E hoje, 50 anos depois, todo o sistema e o sonho de Belmiro Siqueira se encontram reunidos para comemorar o Jubileu de Ouro da Administração, mostrando mais uma vez que juntos, os profissionais de administração se tornam cada dia mais fortes e vitais para o desenvolvimento do Brasil. Dizem que quando a gente pega uma barrinha de ouro e uma barrinha de prata, encosta uma na outra e leva ao microscópio eletrônico Philips para ver o que acontece, no meio da prata tem partículas de ouro e no meio do ouro tem partículas de prata. Mesmo se diz hoje em termos dos agrupamentos humanos. Quando a gente se fala, debate, conversa, dialoga, uns ficam perto do outro, um observa o outro, ou vice-versa, o eletrônico de um entra no eletrônico do outro. Então eu espero que o muito do ouro de vocês encha um pouquinho da minha prata. E espero que alguma partícula da minha prata acumule o ouro de vocês. Obrigado a vocês. Convidamos os senhores que fizeram parte da mesa a retornar, por favor, para darmos continuidade. Convidamos o senhor administrador Marco Aurélio Lima de Sá para proferir o seu discurso. Daí onde sua vontade? Boa noite a todos. Ao cumprimentar o presidente da mesa diretora, cumprimento a toda a mesa, o presidente Wagner Siqueira, nobres vereadores aqui do município de Piraí. É uma satisfação muito grande estar aqui para comemorar esse Jubileu de Ouro, para comemorar essa data tão relevante para a nossa profissão. E falamos ali em 65, né, o vídeo fala de 9 de setembro de 65, onde ela foi regulamentada. Mas uma luta que vem de um pouco antes, né, década de 30, né, os pioneiros da profissão no antigo Departamento de Administração do Serviço Público, o antigo DASP, que começaram à frente Belmiro Siqueira essa luta para o reconhecimento da profissão. A luta veio, né, apenas na década de 50, já surgindo os cursos de administração, propriamente dito, pela Fundação Getúlio Vargas. Chega em setembro de 65 na regulamentação da profissão, ainda com esse nome de técnico de administração, que era o nome da profissão na época do antigo DASP, que é uma luta que veio diuturnamente desses pioneiros. E agora, né, depois de 20 anos, é que realmente veio o nome administrador, já na década de 80, precisamente em 85, é que se mudou o nome para administrador, né? Mas, mais do que isso, hoje a gente abriga uma série de cursos que são os cursos conexos, cursos de graduação tecnológica, na área de meio ambiente, na área de recursos humanos, de logística. É uma profissão que cresceu tanto, e a gente não podia ficar parado. O conselho começou pequeno, 3, 4 conselhos regionais no sistema, de repente, só em 2010, que a gente conseguiu alcançar todos os estados do Brasil. E hoje, né, o que o nosso conselho, região Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, está podendo oferecer? Né, eu que estou nessa luta já desde... Me graduei em 90,
faço 25 anos de profissão agora. Né? Tive o prazer de conhecer várias pessoas, entre elas o nosso amigo vereador Ladeira, que tive o privilégio de ser um dos professores na graduação dele aqui. Né? E angariamos muitas, né, amizades, e através dessa amizade o vereador propôs essa lei, esse projeto, e que estamos hoje comemorando aqui esses 50 anos. Esperamos que seja o primeiro de vários eventos desses a cada ano. Né? E, né, como a gente estava falando do nosso conselho, hoje a gente tem muito a oferecer. Um pouco apareceu no vídeo, mas temos hoje a nossa TV web, nós temos uma rádio web, nós temos uma universidade corporativa, onde a gente tem mais de 350 cursos gratuitos para capacitar o profissional, entre outros serviços. Quer dizer, é uma profissão que ainda tem muito a oferecer e que tem muito a fazer ainda, tem muita luta para se chegar ainda ao fim. Talvez não ao fim, mas eu não queria passar esse momento sem fazer uma singela homenagem. Eu queria convidar o nosso presidente Wagner Siqueira para fazer a entrega de uma moção de congratulações ao nosso vereador Ladeira, que foi o propositor da lei que acabou sendo sancionada pelo prefeito. Por favor. Obrigado, Marcos. Obrigado a você. Bem, é um pouco do que a gente pode fazer em resposta a essa lei que ele encaminhou, que passou aqui pela Câmara, foi aprovada pela prefeita, sancionada pelo prefeito. Esperamos que a gente possa fazer muito mais trabalho juntos em prol do engrandecimento da profissão. Agradeço a todos. Boa noite. Convidamos o ilustríssimo senhor presidente do Conselho Regional de Administração, Wagner Siqueira, a fazer uso da palavra, por favor. Tá bom assim? Tá. Bom. Tá bom aqui? Tá bom. Queria saudar o presidente desta sessão, o vereador Flávio de Almeida, saudar também o nosso promotor que propôs o projeto de lei transformado em lei do Dia do Administrador, do 9 de setembro, e estender esses agradecimentos aos demais vereadores, a toda a composição da Câmara Municipal aqui de Piraí, que nos honra muito com essa gentileza, com esse ato deliberativo, que foi posteriormente sancionado pelo prefeito. Em verdade, essa lei surge exatamente na comemoração dos 50 anos da nossa profissão, 50 anos de regulamentação. Quiséramos nós ter, sob o ponto de vista formal, a participação histórica, política, administrativa, econômica, que o município de Piraí tem oferecido ao longo dos últimos anos, dos últimos 200 anos, né? Só esta Câmara Municipal, vi ali, está desde 1800. Né? Portanto, é um município que é um polo irradiador da cultura, das fortes tradições fluminenses, do processo econômico, dos diferentes ciclos econômicos da nossa história, de lideranças políticas importantes que, ao longo desses 200 anos, marcaram a vida do nosso Estado, e não é à toa que é um filho desta terra, ex-presidente desta Câmara, e quero crer que também prefeito desta cidade, que hoje é o governador do Estado. Portanto, é efetivamente muito honroso para nós, e para aí o nosso agradecimento. Nós trazemos um agradecimento muito afetuoso, muito fraterno, de toda a comunidade profissional dos administradores, não só fluminenses, mas também de todo o país. Jubileu de ouro, 50 anos de regulamentação de profissão, o
Marcão, que nós costumamos chamar tanto de Marcão, assim como o vereador Ladeira, né? José Carlos Ladeira, mas vereador Ladeira, a gente compreende isso. O nosso querido professor Marcão já se referia que a nossa profissão surge na década de 30. Sim, surge na década de 30, num momento ainda economicamente muito relevante aqui no ciclo, encerramento do ciclo do café, aqui na cidade do Piraí. Exatamente, aqui próximo também começa a usina de Volta Redonda. Em 1938, na ditadura do Estado Novo de Vargas, surge um órgão chamado DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, que era uma base fundamental na gestão da administração pública profissionalizada nos termos em que nós conhecemos. É claro que a gestão pública no Brasil sempre existiu, mas eu digo no sentido profissionalizado que ela existe hoje. O DASP seria o que é hoje o Ministério da Administração, se houvesse, o Ministério do Planejamento, que existe, e muitas funções do Ministério da Fazenda. Portanto, era um pilar fundamental. Junto com o DASP, tinha o Departamento de Imprensa e Propaganda, e o outro pilar importante da ditadura Vargas e do Estado Novo. Nós estamos falando num período em que as sociedades viviam momentos muito totalitários, pela direita e pela esquerda. Stalin pela esquerda e Hitler pela direita. Mussolini pela direita, Franco pela direita, Roosevelt, que era um interventor na visão dos americanos dos Estados Unidos, Vargas no Brasil. Quer dizer, Salazar em Portugal, um momento importante em que a democracia se perdia, o Estado totalitário assumia a sociedade. Agora, estranhamente, quer pela direita, pela esquerda, quer pelo centro, todos os governos de muito sucesso, e que tinham como base o Estado, e que tinha como base no Estado a profissão do técnico de administração no Brasil como o melhor salário da administração pública. Nós estamos falando de uma sociedade ainda agrária, monocultora de café, que fundamentalmente, né, não tinha processo industrial, que só começou a ser criado aqui do lado quando se inaugurou a usina de Volta Redonda em 42. 43. É exatamente nesse ciclo que os quadros mais qualificados da sociedade brasileira acorriam ao grande emprego que existia no serviço público mediante concurso de provas, títulos, prova oral e escrever ainda uma monografia, um texto. 8 horas, às vezes, de prova oral. Por exemplo, os melhores quadros. Belmiro Siqueira, sim, mas eu gosto de lembrar sempre pessoas que depois se destacaram em outras áreas da vida nacional, como Guerreiro Ramos, como Celso Furtado, que era especializado, ele que estudou administração, Ladeira. O Celso Furtado foi os primeiros textos, no comecinho da década de 40, em organização e métodos, né? E textos esses que estão no site do Conselho, na biblioteca virtual, à disposição daqueles que quiserem consultar. Temístocles Cavalcante, que depois se tornou célebre como um grande jurista, também pertencia ao quadro do DASP. Alfredo Nasser, né? Figuras incrivelmente competentes da sociedade brasileira que ocorreram como técnicos de administração. A nossa profissão nasce de cima para baixo, começa a se construir. Marcão nos lembrava, o primeiro curso é 51, com a Fundação Getúlio Vargas no Rio para a administração pública, depois a Fundação Getúlio Vargas em São Paulo para a iniciativa privada, para as organizações privadas, e aí o processo de disseminação e construção dos cursos de graduação vão redundar na regulamentação da profissão em 1965, quando o presidente Castelo Branco veta a regulamentação da profissão de sociólogo, quase que praticamente no mesmo dia, e regulamenta a profissão do administrador. Muitos papéis cumprimos. E é claro que o jubileu, 50 anos de regulamentação profissional, é tempo de retrospecto, é tempo de rever o que passou, é tempo de retemperar a vontade, é tempo de chorar derrotas, mas também comemorar vitórias. O processo social é assim, se dá 2 passos para frente, se recua mais um passo, mas é preciso dar mais 2 passos e se ganhar, e o processo de construção se faz. Eu gosto de dizer que, nesse momento, é também preciso
no Jubileu de Prata, nessas comemorações, retemperar vontade no sentido de firmar novos propósitos. E esses novos propósitos não vão ser construídos, né, com reclamações, esperando, como se esperava na década de 30, que o Estado resolvesse todas as coisas. Mas nós precisamos, como categoria, como profissão, e esse apoio, essa comemoração, esse ato generoso da Câmara Municipal ao reconhecer a importância da nossa profissão com a nova lei recentemente sancionada, nos leva a essa construção. É preciso muito suor. E é preciso que a gente chore também nas vitórias e chore também nas derrotas. Mas é verdade em que o suor e a lágrima, eles têm a mesma composição química, mas têm efeitos completamente diversos em relação aos resultados que obtêm. O suor transforma a realidade. O suor cria e constrói novos destinos, forja novas trajetórias. A lágrima talvez desperte comiseração, talvez desperte solidariedade, mas ele não transforma, talvez nos acomode. É preciso, portanto, através do suor, a profissão resolver determinadas questões no ciclo que agora se encerra, se inicia, desculpe, dos próximos 50 anos. Se encerra também e se inicia um novo ciclo, que é o dilema existencial do administrador. Nós temos a ética de convicções ou a ética de resultados. As organizações, em geral, hoje valorizam demais os resultados, pouco importando as convicções que sustentam, ou que deveriam sustentar, esses resultados. As favas com a ética, desde que se valorize os resultados. Será isso mesmo? Será que nós não estamos vivendo, enquanto categoria profissional, enquanto a questão das organizações públicas e privadas, uma realidade esquizofrênica, em que a divisão, a segmentação, a fragmentação entre família e trabalho nos faz optar na família pela ética de convicções e no trabalho pela ética de resultados. E aquilo que a gente faz no trabalho não é o que a gente pensa e propõe na família. Como é que se dá esse processo? Como é que se coloca isso na realidade das organizações e que consequências tem esta fragmentação esquizofrênica na realidade do mundo contemporâneo, né? Até que ponto isso não leva a um nível de suicídio no mundo, não estamos falando, evidentemente, só no caso brasileiro, cada vez maior, produzida pelas relações de trabalho inadequadas que vicejam no mundo das organizações. As sequelas, o burnout, a fadiga, o estresse, o pânico, o síndrome de pânico, são as consequências inelutáveis desse processo insofismável que existe no mundo das organizações entre essa visão esquizofrênica e essa prática esquizofrênica entre ética de convicções e ética de resultados. Por outro lado, a ideologia, esse vai ser uma questão que nesse novo ciclo vão se colocar para nós e que vão requerer de todos nós, muito, muito mesmo, de ideologia, mas muito de ética de convicção, a questão da ideologia gerencialista que domina o universo das organizações. A presença da nossa profissão na realidade do cotidiano das organizações não é na dimensão em que a categoria gostaria de ter, mas não há nenhuma atividade humana hoje que não seja realizada por uma organização. E não há nenhuma realidade humana hoje em que não se coloca fundamentalmente o peso acachapante do mundo empresarial, do mundo organizacional sobre a vida das pessoas. Até que ponto nós não estamos caminhando para a perspectiva da tecnologia do poder, que é muito grave, porque, né, o técnico puro é mais perigoso do que um político demagogo e irresponsável, porque o técnico puro é um alienado com poder. À medida em que a profissão, através do seu conhecimento,
das suas técnicas, das suas tecnologias, comece, e me parece que isso já acontece em grande parte das sociedades organizacionais do mundo inteiro, e, portanto, também no Brasil, utilizar a sua técnica como desígnio de poder, nós estamos assumindo as funções fundamentais, que é o papel político, e que deve ser exercido nobremente pela classe política, como os vereadores que estão aqui, como a representação parlamentar importante dessa cidade e nesta Câmara. O risco que se coloca para a nossa profissão em que nós queremos fazer a tecnocracia, que é sempre um risco. Precisamos enfrentar, nesses 50 anos, o paradoxo do nosso tempo. E a essência do paradoxo é essa mente. É uma sociedade global em que, paradoxalmente, absurdamente, aumenta ao mesmo tempo a riqueza e a pobreza. Nunca se teve tanta riqueza e nunca se teve tanta pobreza. E nunca os níveis de distanciamento de pessoas são tão grandes, com tanta riqueza existente no mundo. Nunca se fez tanta criação e nunca se fez, ao mesmo tempo, tanta destruição. Nunca se conferiu às pessoas tanto bem-estar e nunca, ao mesmo tempo, se conferiu às pessoas no mundo inteiro situações de profundo sofrimento. Nunca, ao mesmo tempo, se garantiu, e o estado da proteção social começa a cada vez... o estado da proteção pessoal cada vez mais substitui o estado do bem-estar social, o que é um risco, está nos levando a cada vez aos níveis maiores de insegurança. Como compreender essas contradições, esses paradoxos? O que pressupunha-se é que a administração, a gestão das organizações, a gestão do processo social, a gestão do processo, né, nacional como um todo de um país, devia se apresentar para tratar dessas contradições e desses paradoxos, quando, de fato, talvez, ela seja hoje uma das mais importantes contribuidoras, participantes, para que esse processo de contradição floresça, cresça e surja cada vez mais. Líderes. Eis aí uma questão do nosso tempo. Já estou encerrando, presidente, espero não me alongar tanto. Líderes, uma espécie em extinção? Nunca se falou tanto em líderes. Nunca se ensinou tanto liderança. Nunca os cursos de administração ou de quaisquer cursos de nível superior, o mundo das empresas em geral, nas suas centros de treinamentos, universidades corporativas, nunca se falou tanto de liderança e nunca, cada vez mais, se constatou que líderes no mundo das sociedades em geral é uma espécie em extinção. Se nós olharmos as lideranças empresariais, políticas, econômicas, não apenas do Brasil, mas a gente vai constatar que essa é uma espécie em extinção. Por que será? Será porque as organizações castradoras de hoje nos levam a ter mais gerentes do que líderes? Quer dizer, mais gerentes para manter o status quo, mais gerentes para manter o que está no gibi, e muito poucos líderes para transformar efetivamente o que de fato existe e que precisa ser mudado. Nunca se falou tanto em líderes, mas nunca se praticou tanto a formação de gerentes. Por outro lado, é uma sociedade que vive uma dispersão de valores. Quando os valores são homogêneos, os comportamentos são homogêneos. À medida que o processo vai crescendo, que a dispersão de valores vai aumentando, também a dispersão de comportamentos vai aumentando. E, cada vez mais, a sociedade se tribaliza por isso. Porque são tantos comportamentos diferenciados que pessoas se reúnem em relação a seus afins. Quando eu olho para alguns amigos como o Vladimir, eu fico pensando nos vegetarianos. Tá certo? Que é um grupo, que é importante. O outro não é um grupo, come carne que nem um desesperado. O outro pratica esporte, o outro não fuma nunca, o outro fuma todas, até os baseados. O outro até... Então, vejam, a sociedade se descriminaliza, a sociedade se divide, se tribaliza, e as organizações selecionam cada vez mais pessoas em função das tribos a que elas pertencem. E aí, o que se procura? Um servidor, um funcionário, um empregado,
um colaborador, agora é moda se dizer que ele se chama de colaborador, que vista a camisa da empresa, não é? Ou que tenha o perfil da empresa. Em verdade, o que nós estamos buscando e que as organizações estão selecionando são pessoas com afins, semelhantes, com a mesma visão, com a mesma perspectiva, daqui a pouco um conjunto de iguais, pertencem à mesma organização, porque pensam igual, refletem igual, se comemoram igual, se confraternizam de forma igual, têm a mesma identidade, assim como no mundo social as tribos se relacionam entre pessoas. E quando a gente chega numa determinada festa daquele amigo de quando que a gente não via, primo, que a gente não via há muito tempo, e a gente chega na casa desse primo, a gente não cumprimenta o netinho, aniversário do netinho, eu só conto coisas que são verdadeiras, viu? Quando a gente vai conversar, em vez de ficar conversando com o primo, a gente conversa com quem? A gente vai conversar com aquele colega do nosso trabalho que a gente encontrou e que a gente tem afinidade. E a gente reclama para chegar sábado, e se domingo a gente já está reclamando que vai ser segunda-feira, mas a gente está workaholic, nós estamos vivendo quase nas organizações como se estivéssemos em seitas organizacionais. Essa é um drama, uma questão básica que fundamenta a realidade sociológica do mundo das organizações hoje. O suicídio, provocado também, e eu digo suicídio, aqueles que, infelizmente, já se mataram, e quantos já morreram psicologicamente, que estão nas organizações, sufocados, com os esparadrapo na boca como maneira de parar de tossir, e que não participam mais deste processo. Por quê? Se disse tanto que o homem é um animal social, que a situação gregária, que a condição de gregarismo, de relacionamento, de interação humana é fundamental, mas nunca se praticou tanto o individualismo no mundo do trabalho, nunca se ensinou tanto o trabalho em equipe, mas nunca se remunerou tanto o resultado individual. E essa circunstância faz com que o homem cada vez mais viva em estado de burnout. Terminando, a participação política da nossa profissão. Se cresce fundamentalmente a questão de gestão nas organizações como um drama. Se a gente olhar bem, a questão de segurança não é apenas das grandes cidades. Nem todas as cidades têm o privilégio de ter a tranquilidade e a paz social da cidade de Piraí, mas esta também é uma questão de gerência. A questão de meio ambiente, a questão de saúde, é claro que ela é técnica, mas a questão de polícia não é só de polícia, a questão de saúde não é só de médico, mas também não é só dos profissionais de saúde, é também da questão de gestão. A gestão perpassa tudo isso. A nossa profissão está muito atrás em relação a isso. E ela precisa participar, contribuir, oferecer efetivamente a participação, a contribuição técnica, a transformação dessa realidade. Ninguém exerce a cidadania sem exercer um papel político. Quando a gente participa em relação aos fatos que nos envolvem, ou quando a gente não participa em relação aos fatos que nos envolvem. Nós estamos participando pela cidadania, pela participação ou pela omissão? Qual é a opção da nossa categoria, da nossa profissão? Nesse cenário importante, histórico, da Câmara Municipal aqui de Piraí, a gente precisa firmar este propósito, reafirmar este desiderátum, essa vontade política de contribuição com o processo da participação política, não da política partidária, eu não estou me referindo aí, que é boa também, mas não na política parlamentar, eu estou falando na política do exercício efetivo da cidadania. Porque, ao fim e ao cabo, nós avançamos muito no processo democrático no Brasil. A eleição de presidente, de vereadores, de prefeitos, né? Passamos muito tempo, somos de um tempo também que não se votava, né, nesses cargos. Hoje temos a garantia da democracia em sua plenitude? Não, porque falta ainda avanços no processo democrático na relação econômica, dentro da empresa. A organização, meus amigos, a empresa é o reduto autoritário da sociedade brasileira. É a empresa que faz com que as leis que os senhores votem não se concretize na realidade.
As leis votadas no parlamento só vão ter concretude se elas se transformarem efetivamente em realidade no cotidiano das relações de trabalho, no cotidiano da vida em comum. Mas isso nem sempre acontece, porque é a organização que discrimina o negro. É a organização que discrimina o homossexual, que discrimina o idoso, que discrimina a mulher, que discrimina o portador de deficiência física. Enfim, é a organização que pratica e concretiza o preconceito. E não há pior coisa do preconceito, porque a pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa é fazê-la ser exatamente igual àquilo que o preconceito diz que ela é. Portanto, nesse cenário histórico, de novo reafirmando o nosso agradecimento à Câmara Municipal dos Vereadores da cidade do Piauí, de Piraí. É que eu cheguei do Piauí sexta-feira, desculpe, de Piraí, claro, que é um cenário importante, como disse no início, da nossa formação histórica, cultural e da nossa presença nas lideranças políticas do nosso Estado, que a gente quer fazer esse pleito de gratidão, reconhecimento aos vereadores, ao prefeito municipal que sancionou a lei em boa hora encaminhada pelo colega administrador vereador Ladeira, dizer o nosso muito obrigado e, efetivamente, o meu corpo pode estar de pé aqui representando a nossa profissão, mas não tenho dúvida que a nossa alma de administrador, está de joelho em agradecimento à generosidade da Câmara Municipal de Piraí. Muito obrigado. Dando continuidade, a palavra está aberta aos senhores vereadores que quiserem fazer uso da palavra. Vereador Alzimiro, por favor. Boa noite, presidente Flávio. Nosso presidente do Conselho Regional de Administração, doutor Wagner Siqueira, e o nosso professor Marco Aurélio. Olha, doutor Wagner, eu estou muito feliz, não só pelo meu companheiro Ladeira ter feito, a gente ter aqui na nossa presença, uma pessoa com a inteligência que o senhor veio aqui, fez uma palestra, uma das mais ricas que eu pude imaginar na minha vida. O senhor está maravilhosamente bem inspirado hoje, que ouvi realmente uma palestra espetacular, tendo em vista os fatos que o senhor aqui trouxe, esclarecendo a grande maioria aí do nosso povo e colocando que eu tenho certeza, o Conselho Regional de Engenharia está maravilhosamente bem presidido por uma pessoa com a sua capacidade. Eu fiquei muito contente, botando vários fatos aqui, as contradições do mundo moderno, desse capitalismo selvagem, da exploração do homem, com os problemas sérios aí, com o fator de resultado, que é grande parte hoje das empresas visam o lucro a qualquer custo, e que a gente precisa de um Estado forte para regulamentar e diminuir essas desigualdades. Então, te juro, do fundo do meu coração, uma das palestras mais ricas e mais lindas que eu pude assistir, o senhor fez aqui nessa noite aqui. Fiquei muito feliz, enriquece muito a mentalidade da gente, na forma política, inclusive, de ver como deve se comportar um administrador, um gestor público, olhando um lado humano, dando uma certa importância, seja na administração da saúde, seja na administração da educação, que a gente precisa investir demais na educação, que nós temos aqui o nosso professor Marco Aurélio. Então, tudo isso. Eu tive aqui um grande ensinamento da sua palestra maravilhosa. A gente sabe que a gente tem hoje aqui pessoas que têm essa forma de pensar, a gente precisa desse equilíbrio entre aquilo que a gente precisa de lucrar, de fazer as empresas trabalhar com sustentabilidade, trabalhar com ética e transparência, fazer investimento no ser humano, nas pessoas que são portadores de necessidades especiais. Então, tudo isso que o senhor falou aqui foi, para mim, uma grande aula que eu levo para o resto da minha vida. Obrigado, nosso Wagner Siqueira. Uma boa noite. Convidamos
o ilustríssimo senhor vereador, administrador João Roberto Ladeira, para proferir o seu discurso. Boa noite, senhor presidente Flávio Almeida. Boa noite. Alô? Alô? Boa noite, senhor presidente Flávio Almeida. Boa noite, senhores vereadores, público presente. É uma honra estar recebendo aqui nesta noite o presidente do Conselho Regional de Administração, o senhor Wagner Siqueira, ao qual eu já ouço o seu nome há mais de 10 anos. Desde quando eu comecei a minha graduação, fiz a minha pós-graduação, fiz o meu mestrado e sempre ouvi falar no seu nome. Quero agradecer também a presença do meu professor, mestre Marco Aurélio, que me ensinou muito o ramo da administração. Eu não poderia deixar nessa noite de agradecer aos vereadores por terem aprovado a lei que foi sancionada pelo prefeito no dia 31 de março. Agradecer também ao prefeito por estar tendo sancionado essa lei. E fico feliz esta noite por nós estarmos comemorando os 50 anos de regulamentação da profissão do administrador. E eu gostaria, nessa noite também, de proferir algumas palavras para que fique registrado nos anais dessa casa. O administrador é o responsável capaz de sistematizar práticas para gerir uma instituição. Ele é responsável por planejar estratégias, acompanhar o desempenho das atividades, gerenciar os recursos humanos, materiais e financeiros de uma instituição. É função do profissional ainda desenvolver estratégias de mercado em nível de concorrência. Os administradores, homens ou mulheres, responsáveis por gerenciar organizações públicas e privadas em diversas áreas de atuação, são elementos fundamentais para o sucesso e o crescimento das empresas e a melhoria dos serviços públicos. O administrador é o profissional por excelência do futuro. É um agente transformador das múltiplas engrenagens deste mundo moderno. Administrar é cuidar de gente, dos recursos naturais financeiros, econômicos, das gestões do mundo corporativo, da governança pública e das organizações não governamentais. A profissão do administrador pode ser exercida em diferentes formas de atuação, como, por exemplo, um profissional liberal, um perito judicial, um assessor ou um consultor. Na prática, ele é um profissional apto para desenvolver questões logísticas, de marketing e de sistemas de informação, além de abordagens em grupo, que exige um apurado senso de liderança. Entre as habilidades de um administrador, é possível destacar o dinamismo, criatividade e capacidade de trabalhar em grupo para superar adversidades encontradas em empresas privadas ou instituições públicas. No Brasil, a atividade de um profissional da administração foi regulamentada pela Lei Federal 4769, do ano de 1965, que exige a prerrogativa de bacharel o registro junto ao seu conselho. No Brasil, o primeiro curso de administração em graduação começou a ser oferecido no ano de 1941, no estado de São Paulo. Já no ano de 2010, segundo o Conselho Federal de Administração, já eram 1.800 instituições de ensino superior. E, graças a esta lei, é comemorado todo ano, no dia 9 de setembro, o Dia do Administrador. E aqui no nosso município, eu como administrador e vereador, eu não poderia deixar de criar um projeto de lei onde pudéssemos comemorar também
em esfera municipal o Dia do Administrador. E eu entrei com esse projeto de lei, onde foi aprovado pelos nobres vereadores, foi sancionado pelo prefeito no dia 31 de março. Então, mediante a esta comemoração, não só pelo Jubileu de Ouro, mas também pelo Dia Municipal do Administrador no município de Piraí, eu queria e quero parabenizar a todos os administradores do município de Piraí. E, em especial, eu quero, senhor presidente, a sua autorização para poder estar indicando 4 moções de aplausos a 4 administradores nesta noite. A moção de número 24 do ano 2015, João Roberto Ladeira da Costa, vereador com assento nesta Casa Legislativa, usando das suas atribuições, apresenta à mesa diretora, ouvido o douto plenário, a moção de aplausos ao senhor Wagner Siqueira, presidente do Conselho Regional de Administração, pela passagem do Dia do Administrador, então comemorado no dia 9 de setembro. A dedicação e o empenho dessa conceituada profissão tem sido verdadeiramente notável, não só bastando dizer que a administração é a arte de aplicar as leis sem lesar os interesses, convertendo o sonho em realidade, talento em sucesso, buscando desenvolver e aplicar planejamentos que visem o crescimento da empresa. Razões pelas quais apresento à mesa a moção de aplausos para que fique registrado nos anais desta colenda casa o reconhecimento e admiração por todos esses profissionais, que se dê ciência e ao ilustríssimo homenageado. Sala das Sessões, 13 de outubro do ano 2015. Porque será lido no dia 13 de outubro e será concretizado. Moção de número 22, a moção de aplausos ao senhor Marco Aurélio, conselheiro e representante do Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro, localizado em Volta Redonda, onde está sempre à disposição de quem quer que o procure para tirar suas dúvidas ou obter informações, sempre atencioso para com todos, tratando-os com respeito e dignidade, conquistando assim a amizade, o respeito daqueles que o conhecem, fazendo-o, então, merecedor desta pequena homenagem. Que se dê presente moção, se dê ciência ao ilustre homenageado. Sala das Sessões, 13 de outubro de 2015. Eu também não poderia deixar de dar uma moção de aplausos a uma servidora pública, administradora, bem atuante, que trabalha conosco, está há mais de 20 anos nesta casa, trabalhando em prol da comunidade. A senhora Sônia Neiva, nossa homenageada, aqui mencionada, é a diretora-geral desta Casa Legislativa, não medindo esforços para administrar com afinco a sua função, desempenhando com dinamismo, dedicação e, acima de tudo, sabedoria. Parabéns, Sônia, por essa merecedora e singela homenagem, da qual tenho a honra de ser o portador, pois sabemos que administrar é olhar para o passado, narrar o presente e preparar alternativas melhores para o futuro. Que se dê ciência à ilustre homenageada que ali está presente. Sala das Sessões, 13 de outubro do ano 2015. Eu também gostaria de homenagear o meu amigo Alexandre Gaudêncio, que está ali presente, administrador, servidor público também, aqui no município de Piraí. O homenageado é servidor da Prefeitura Municipal, lotado na Secretaria Municipal de Administração, onde atende a todos que lhe procuram naquele setor com total atenção, dedicação e soberania e respeito. Portanto, nada mais justo do que prestar a esta singela homenagem a que se faz merecedor em recebê-la e dizer que sinto muito honrado em ser o portador desta moção. Que se dê ciência ao ilustre homenageado. Sala das Sessões, 13 de outubro do ano 2015. A moção já está sendo confeccionada e será entregue aos nobres administradores, nos conselhos e em suas residências ou no local de trabalho. Eu quero, nesse momento, com a permissão do senhor presidente, pedir aos administradores Sônia, Alexandre, Wagner Siqueira e o senhor Wagner, Marco Aurélio, que fiquem de pé para que nós possamos
dar uma salva de palmas para os administradores brilhantes aqui do município e os visitantes do Rio de Janeiro. Parabéns a vocês, administradores. Parabéns a nós, administradores. Quero agradecer ao senhor Wagner Siqueira, agradecer ao senhor Marco Aurélio pela presença de vocês, dizer que esta casa está sempre aberta para servir no que for necessário e no que for preciso. E, de antemão, quero dizer que nós também precisamos muito da ajuda do Conselho de Administração. O nobre vereador, um dos melhores oradores que nós temos aqui nessa casa, que é o Alzemiro, para ele ter esse reconhecimento que o Wagner, da sua palestra com afinco e de grande dedicação, foi uma excelente palestra. As palavras do vereador vêm de comum às minhas palavras e, com certeza, dos vereadores e do público que estava aqui presente. E nós esperamos e nós gostaríamos que tivesse o Conselho Regional de Administração, pudesse nos fornecer palestras para nós, não somente vereadores, como administradores aqui, servidores públicos desta casa e do município de Piraí. Ok? Vai ser uma honra para esta casa. É uma honra para nós. Nós estamos à disposição de prestar esse serviço absolutamente sem qualquer custo para a Prefeitura, evidentemente. Instrutores, professores da área que vocês quiserem, não só à Câmara Municipal, mas, quando for necessário, estendido também à Prefeitura como um todo. Certo? Eu agradeço. Eu vou levar o seu carinho, o seu convite ao presidente dessa casa, o senhor Júnior Rocha, que não pôde estar presente, pediu 1000 desculpas por ele não estar presente. E eu agradeço a oportunidade a todos vocês por terem vindo nesse dia tão brilhante que é para mim como administrador, por estar comemorando o Jubileu de Ouro e por estar comemorando também o dia do administrador do nosso município. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Com a palavra, o presidente Flávio Banana. Quero externar meu respeito aos profissionais da administração e parabenizo a todos vocês, administradores, os que estão, né, nas faculdades aí, se formando, se preparando para se tornar um administrador. Parabenizo também o ilustríssimo senhor vereador João Roberto Ladeira, por ter apresentado a proposta que institui no calendário de eventos do município de Piraí o Dia do Administrador. E também ao prefeito, por ter sancionado o projeto de lei do nobre vereador. Antes de encerrar a sessão, deixo uma mensagem que diz: administrar é olhar para o passado, narrar o presente e preparar alternativas melhores para o futuro. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 13/10 do corrente ano, à hora regimental. Boa noite a todos.